Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com o capítulo do livro Encontro Marcado, capítulo Incompreensão. O tema é a nossa postura diante do outro, é um tema muito relevante, muito importante, com reflexões muito sérias, que Emmanuel nos traz nesse capítulo e que vai ser aqui o objeto do nosso estudo de hoje. Nós começamos aqui o nosso estudo com esse destaque, está logo no primeiro parágrafo do capítulo, nós vamos ler ali e falar logo na sequência. Emmanuel nos diz, portanto, através da psicografia de Chico Xavier: referimos-nos comumente à incompreensão qual se fosse uma praga inextirpável de nossa plantação afetiva, e deixamos que ela cresça, isolando-nos daqueles com quem fomos chamados a conviver. Interessante, a abordagem que Emmanuel faz logo no início do capítulo aí sobre a incompreensão, que muitas vezes realmente nos leva a achar o que Emmanuel quis colocar aí como essa figura de linguagem, praga inextirpável, ou seja, que não se consegue dar um fim, que não consegue acabar, como se um tema que nós fosse distante o suficiente para que nós não conseguíssemos trabalhar na nossa intimidade. E não, que nós vamos ver nas reflexões que Emmanuel nos traz hoje e que são muito importantes nessa postura diante do outro, é exatamente o contrário, o esforço que eu posso fazer, aquilo que está ao meu alcance fazer quando o outro não me compreende, e não se colocar somente numa postura defensiva, numa passiva, o termo melhor se aplica aí, numa postura passiva de que eu sou incompreendido e então eu me isolo, não há o que fazer, está com o outro, a questão, e não é assim, porque cabe sim, e como vai ficar muito claro aí nos próximos destaques do capítulo, cabe sim, principalmente a nós, nesse momento, agirmos no sentido de buscar reverter essa situação tentando compreender o outro. Então, é sobre isso que o capítulo nos traz e nós vamos seguir aqui nos destaques. Se já aceitamos Jesus por mestre, perceberemos de imediato o apelo da vida a que assumamos o nosso lugar no quadro das obrigações que a fraternidade nos traça ao caminho, compreendendo, por fim, que se os outros não nos compreendem, permitindo que a incompreensão nos alcance, nós podemos compreendê-los, iniciando a jornada de esforço para o reencontro da harmonia entre nós. Então, o que a gente falou anteriormente. Então, para aqueles que já aceitaram Jesus como mestre e que têm consciência das obrigações da fraternidade, se colocar no lugar do outro nesses momentos, representando essa jornada de esforço que Emmanuel cita aí, ou seja, eu fazendo a minha parte, e não simplesmente, mais uma vez, nos colocando naquela postura passiva de aceitação e de isolamento, por consequência, muitas vezes daqueles com os quais nós convivemos, ou seja, que não convivemos com esses por acaso. Então, esse esforço de buscar da nossa parte compreendê-lo, sair daquele lugar comum, sair daquela zona de conforto de que eu sou assim, o outro não me compreende, então ele que fique lá e eu aqui. Não, Emmanuel nos traz nesse capítulo que cabe sim da nossa parte esse esforço na busca da harmonia, ou seja, buscar entender, se colocar no lugar do outro, para entender qual o momento que ele atravessa, qual a situação, qual o prisma pelo qual ele enxerga a situação, o que eu fiz muitas vezes, qual a minha contribuição para que ele
né, tenha aquela posição, né, em relação a mim. Então, todo esse esforço, né, é válido, né, na busca dessa harmonia, né? E, mais uma vez, né, fica claro, Emmanuel nos deixa claro nesse capítulo, que cabe a nós um papel ativo, né, de busca, de fazer a nossa parte, de romper com essa, né, postura passiva de aceitação quando eu não sou compreendido, ainda que, né, essa incompreensão venha de forma manifesta, né, ou seja, ainda que o outro coloque claramente isso, né? Então, sempre haverá uma forma da nossa parte de se colocar nessa jornada de esforço, buscando da nossa parte compreender os motivos pelos quais o outro me enxerga daquela forma, né? Para isso, é necessário que o nosso espírito se deixe comandar pelo amor, né? E olha que interessante, o que Emmanuel quis dizer, né? Se nós deixarmos nesses momentos, né, em que somos confrontados, muitas vezes até incompreendidos e agredidos verbalmente, ou, né, de uma forma que ostensiva, que nos incomode, né? Se eu deixar me levar, né, por aquilo que eu tenho ainda dentro de mim de inferioridade, né, as coisas só vão se complicar, né? Então a reação intempestiva, né, a retrucar, né, muitas vezes, isolar, o isolamento, como é bem colocado aqui no capítulo, né, deixar o outro lá e eu aqui, todas essas ações, elas não são pautadas pelo comando do amor, né? O comando do amor busca a compreensão, né? Ele busca se colocar no lugar do outro, ele busca entender o momento do outro, as razões pelas quais o outro teve aquela iniciativa e, acima de tudo, não buscar o revide, né? Não reagir de forma, como a gente costuma falar, né, numa comparação, assim, como se eu atirar a reação intempestiva movida pela raiva, pelo sentimento inferior, é como se eu atiçasse gasolina no fogo querendo acabar com o incêndio. E nós sabemos que isso só vai aumentar ainda mais, né, a temperatura daquele incêndio, né? Então, da nossa parte, deixar-se comandar pelo amor, né, significa buscar compreender o outro, as razões, os motivos, né, e fazer da nossa parte esforço pela conciliação. E aí Emmanuel continua, né? Esqueçamos quaisquer justificativos para ressentimentos e promovamos todos os reajustes possíveis entre nós e os outros. Olha que interessante, né? Porque muitas vezes o que nós temos nessas situações, né, são justificativas, né, para os nossos ressentimentos. Ressentimento é um sentimento inferior, né? Ressentimento é mágoa, é revolta, é desejo de vingança, né? Tudo aquilo que a gente sabe que nós não precisamos nesses momentos, né? E, na verdade, né, que nós não precisamos mais na nossa intimidade, né? Ainda sentimos, mas que temos que trabalhar esses sentimentos, sobretudo, né, nesses momentos, para que, né, eles não possam ser fatores agravantes, né, né, daquela contenda, né, movida pela incompreensão do outro perante a minha pessoa, né? Então, deixar de lado as justificativas, as desculpas, né, e o sentimento negativo, o ressentimento, a mágoa, o melindre, né, mais uma vez o desejo de vingança, né, não ficar muitas vezes, né, procurar o perdão pelo esquecimento da falta, né, não ficar reverberando na mente aquela situação, porque se um dia encontrar novamente, ou encontrando novamente a pessoa, né, do círculo da nossa convivência, né, e todo esse ressentimento, todo esse
né, isso que nós estamos trabalhando internamente, né, vai emergir, né? Aí o que fala em nós não é o amor, mais uma vez, né? É um espírito comandado pelos sentimentos inferiores, pura inferioridade, né? Contenda, raiva e por aí vai, né? Então buscar os reajustes, né? Buscar o entendimento, né? Buscar a compreensão do outro para que nós possamos ser agentes transformadores, né? E não agravar a situação estabelecida. E aí o capítulo fecha, né, com esse destaque que nós trazemos aí. E toda vez que a incompreensão nos ameace o trabalho, ou seja, quando for, né, um obstáculo para as nossas realizações, recordemos que se ele, o Mestre Senhor, nos exortou a amar os próprios inimigos, de certo espera que venhamos a amar, valorizar, abençoar e entender os nossos amigos cada vez mais. Então, olha que fechamento interessante que Emmanuel nos traz, né? Se em algum momento, né, a incompreensão do outro, né, ameaçar a minha realização, vamos lembrar de Jesus, quando ele nos exortou que amássemos os nossos inimigos. O que dirá, né, aqueles, né, que são os nossos amigos e que muitas vezes têm posturas, né, de incompreensão para conosco, né, e que isso certamente não é um motivo para que nós nos isolemos, que nos afastemos, que, né, façamos desses novos inimigos. Não, né, que a gente possa se colocar a trabalho, como o Emmanuel colocou tão bem, né, deixando-se comandar pelo amor, pela centelha divina que há em nós, né, pelas virtudes que ainda embrionárias, mas que já falam alto em nós em várias situações, né, que possamos nos deixar comandar por esse amor, para que sejamos ativos nesse processo e nos esforcemos perante, né, a reconciliação. E sobre a incompreensão, né, nós trouxemos aqui 2 destaques. O primeiro que está lá no livro Fonte Viva, né, também ditado por Emmanuel a Chico Xavier. O título é exatamente esse, né, incompreensão. Olha a definição interessante que Emmanuel nos traz sobre esse tema, né? A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Então, é exatamente, né, vem ao encontro daquilo que nós falamos anteriormente, né? Treva perante a luz. Né? Mas para aqueles que já, né, reconhecem o Mestre Jesus no seu íntimo, né, e as obrigações, né, a caridade, né, nos trazem, a fraternidade nos trazem para com os nossos companheiros de jornada, né, prossegue combatendo as sombras, ou seja, os melindres, né, os ressentimentos, as mágoas, o desejo de vingança, em sumo, né, os maus sentimentos, né, que ainda falam tão alto em nós, sobretudo nesses momentos, né, que possamos internamente esse bom combate, né, combater essa sombra e nos esforçar em busca no movimento oposto, né? Se eu sou incompreendido, que eu possa me esforçar por compreender o outro, né? No porquê daquilo está acontecendo, né? E logicamente também, né, me esforçar em busca, né, da reconciliação e da proximidade para que essa incompreensão não seja obstáculo ao meu trabalho. E a segunda contribuição, nós temos lá do espírito Lancelin, pela psicografia de João Nunes Maia, no livro Cirurgia Moral, capítulo A Confiança. Certamente não agradamos a todas as criaturas com quem convivemos. Não obstante, devemos ter cuidado na comunicação com os nossos irmãos em roteiro, observando os teus comportamentos e as suas necessidades, fazendo o que pudermos para ajudá-los,
sem exigência comum nos círculos onde habita a ignorância. Então, nós não vamos certamente agradar a todos, né? Nem Jesus, quando esteve já um espírito puro naquela época, quando esteve entre nós, agradou a todas as criaturas, né? Mas o nosso cuidado para com o outro, né? Atento às suas necessidades, naquilo que nós podemos fazer para ajudá-lo, né? E, sobretudo, sem a exigência comum, né? Ou seja, né, sem colocar para o outro preço naquilo que eu falo, sem precificar, né, a minha postura de benevolente para com o outro, né, sem cobrar, sem a cobrança do outro, né, daquilo que isso é que Lancelin fala, né, da exigência comum nos círculos onde habita a ignorância, né, ou seja, né, eu faço isso, mas exijo isso em troca, né? Então, sem essa exigência, né, sem essa cobrança, mas se esforçando genuinamente por ajudá-lo, por buscar de alguma forma contribuir para que esse irmão possa, acima de tudo, né, voltar a nos compreender e nós nos encontremos em fraternidade. Obrigado e até o próximo estudo.